Bem-vindo à PPR Global. Hoje, Putin está completamente impotente diante de uma onda massiva de turbulência varrendo a Rússia. Esta semana, a Rússia está sob pressão extrema. Cenas dramáticas de puro caos, pânico e medo estão surgindo simultaneamente de todos os cantos do país. Drones ucranianos deslizando baixo no céu e a nova onda de ataques ucranianos à Rússia, que começou em 22 de agosto, ainda está em andamento em 24 de agosto, no momento em que preparamos este vídeo. E isso está finalmente forçando o Kremlin a abandonar suas mentiras. Além disso, os efeitos de Putin estar perdendo a guerra estão descendo como um pesadelo sobre 146 milhões de russos. A guerra finalmente chegou à porta de uma sociedade que, por 3 anos, tem dito: isso não nos diz respeito. E esta situação se tornou ainda mais grave no último fim de semana. Drones ucranianos que têm atacado os armazéns da Wildberries há meses agora mudaram seu foco para Ozon. Allahu Akbar. O segundo maior varejista da Rússia, e isso marcou uma fase muito mais perigosa da campanha, pois o alvo não era mais apenas uma única empresa, mas toda a rede de comércio eletrônico da Rússia, ou seja, a vida cotidiana de milhões de pessoas. Hoje no PPR Global estamos apresentando todo esse panorama. Na manhã de 22 de agosto, um centro logístico da Ozon, em Orenburg, foi envolvido em chamas. A enorme bola de fogo subindo na tela e a fumaça preta visível a quilômetros de distância não vinham mais de uma linha de frente distante, mas das próprias cidades da Rússia. Bem, caros amigos, mais uma manhã ruim. Hoje, o armazém da Ozon, em Orenburg, está em chamas. Escreveram que 300 pessoas foram evacuadas. Durante o ataque ao centro logístico da Ozon, no Daguestão, um drone que se aproximava do meio da multidão foi recebido com tiros caóticos de pessoas empunhando fuzis de assalto, mergulhando o público em pânico e caos. Mas antes de começarmos, precisamos de uma pequena ajuda. Análises independentes de guerra e geoestratégia como esta têm sido suprimidas por algoritmos recentemente. Inscrever-se, gostar do vídeo e deixar até mesmo um comentário de uma única palavra nos ajuda diretamente a superar essa supressão. O que você acha que é a causa desta crise? Como assim? O quê? A guerra. O que mais? Tudo estava bem antes disso. Em outro centro da Ozon, em Chapaevsk, a enorme instalação que abrigava mais de 40 milhões de produtos parou completamente. E mais de 500 funcionários foram evacuados, mas este foi apenas um canto daquele quadro sombrio. No mesmo fim de semana, muito mais ao norte, São Petersburgo estava em chamas. Quando um enorme armazém de 82 mil metros quadrados no distrito de Pushkin da cidade pegou fogo, os bombeiros lutaram para conter as chamas devido à falta de água. 192 funcionários e 56 veículos foram enviados ao local. O céu tingido de laranja e a enorme cortina de fumaça pairando sobre a cidade que você vê na tela são os vestígios deste incêndio. Na noite de domingo, 24 de agosto, a Ucrânia expandiu esta campanha e mais 3 grandes instalações de armazenamento da Ozon foram alvo de ataques de drones em uma única noite. Isso incluiu um armazém no Parque Industrial Tuba, em Daguestão. Honestamente, estamos apenas tão cansados. Realmente, todos estão no limite, irritados. Fazemos o nosso melhor para nos conter, mas honestamente estamos muito cansados. Estamos apenas esperando que isso finalmente acabe e seja resolvido. Pela primeira vez na história, Putin é forçado a justificar esta guerra ao seu próprio povo, mas ele não pode, pois já não tem uma única resposta credível para oferecer. O inimigo está tentando nos intimidar e perturbar as eleições. Não vamos permitir isso. Estou confiante de que essa tentativa de influência informacional e psicológica sobre a sociedade russa também está condenada ao fracasso. Certamente continuaremos a fortalecer a estatalidade russa e a legitimidade do poder ao mesmo tempo. A guerra finalmente cobrindo uma área de aproximadamente 130 mil metros quadrados, um armazém em Nevinomysk, Krai de Stavropol, cobrindo uma área de aproximadamente 93 mil metros quadrados, e um armazém na região de Enem, em Adigueia, cobrindo uma área de aproximadamente 91 mil metros quadrados. Vamos assistir. Um russo, membro da Ozon, admite abertamente como os ataques da Wildberries à Ozon deixaram sua marca nos russos.
Bem, agora essa ozon está definitivamente em chamas. Não são mais apenas rumores, é um fato. Quero olhar nos olhos dos haters, aqueles que escreveram nos meus comentários que a ozon nunca seria bombardeada, que a ozon é intocável, uma ova. Cara, eles não ligam onde acertam, pra ser honesto. Eles simplesmente acertam onde querem. Então, BlackRock, tanto faz, enfia esses comentários seus no rabo. Vou dizer de novo. Então veja, os russos já aceitaram o que Putin está lutando para aceitar. Eles estão admitindo a derrota em pânico e medo. Olha, aqueles ucranianos já estão mirando na ozon e na lenta, droga, porque todas essas ações terão consequências, pessoal. As consequências não serão muito boas. Todos esses gerentes eficazes, todos esses faladores de TV, droga, eles estão sempre nos dizendo que tudo está ótimo. Claro, tudo está ótimo. Estamos de bom humor, droga. Peskov promete vingança contra os ucranianos pelos ataques à ozon. Vamos ouvi-lo. Quanto aos ataques, eles mais uma vez destacam a essência do regime de Kiev. E aqui o principal, claro, é lembrar as palavras do presidente. Vocês abriram a caixa de Pandora sozinhos. Agora recebam a resposta. As respostas em Kiev são sentidas todos os dias, todas as noites, e continuarão a ser sentidas. E este fogo chegou até os portões da capital, enquanto os maiores centros logísticos na região de Moscou ardiam em chamas. Uma cena completamente diferente se desenrolava nas rodovias que levam à cidade. Na rodovia M4 Don em direção a Moscou, uma enorme fila de veículos se estendeu por quase 9 quilômetros enquanto os motoristas esperavam por gasolina. No entanto, Zelensky está declarando as verdades que são evidentes para a sociedade russa e para o mundo que acabamos de mostrar. Vamos assistir. Putin espera que estejamos cansados. Sabemos que ele é mortal. Ele nunca nos entendeu. Agora ele não terá tempo. Você queria tomar toda a nossa Ucrânia, toda a nossa terra. Em vez disso, você perdeu suas refinarias, sua frota, seus lucros e toda a sua geração, que foi colocada no moedor de carne. Você queria nos tirar do mapa? Agora você não está na agenda internacional da civilização futura. Por 27 anos, o chefe da Rússia tem falado sobre grandeza e a Rússia está em filas para a gasolina. E você olha para o futuro com otimismo? Nem um pouco. A imagem que você vê na tela fala por si só, uma enxurrada de carros e caminhões se estendendo até o horizonte, preenchendo completamente a faixa da direita. Seus motores silenciosos, imóveis, esperando impotentemente que a fila avance. A cena é a mesma em outras rotas que levam à capital. Carros esperando por gasolina e quilômetros de caminhões incapazes de entregar suas cargas estão bloqueando as rodovias por horas. Eu me preocupo com a Rússia porque a situação, como você pode ver, está tensa. E é muito estranho que um país tão rico... Recursos naturais. Estamos recebendo gás da Turquia e agora estamos recebendo gás da Bielorrússia. Então, há muito que é difícil de entender, claro, mas talvez eu nem devesse estar pensando nisso. Mas é muito confuso, não só para mim, mas para muitas pessoas, em geral. Por que isso está acontecendo? Tendo nossas próprias matérias-primas, que vendemos para a China, para todos os tipos de outros países do terceiro mundo, enquanto passamos fome. Isso é o que é incompreensível. Eu não sei. E nada de bom vai sair disso. Essa é a impressão que tenho. E a cena não se limita apenas às filas nos postos de gasolina. Na ponte que leva à Crimeia, formou-se uma fila de 400 veículos na direção de saída, enquanto a entrada está completamente vazia. As pessoas estão indo para a região de Krasnodar em busca de gasolina, enquanto outras estão simplesmente indo embora. Ao mesmo tempo, a travessia de fronteira entre a Rússia e a Abkhazia está congestionada com um volume de tráfego 6 vezes maior que o normal. Dezenas de milhares de russos inundaram a Geórgia esta semana. As filas na fronteira se estenderam por horas, e em poucos dias, esta passagem voltou a se tornar um símbolo de fuga.
De acordo com dados divulgados pelo Serviço Federal de Alfândega da Rússia, mais de 19.000 pessoas atravessaram este posto de controle a cada dia em 15 e 16 de agosto. Em 18 de agosto, o número ultrapassou 20.000. O serviço observou que isso excedeu significativamente os números dos mesmos períodos em anos anteriores. E além de tudo isso, enxames de drones ucranianos deslizando baixo na escuridão da noite tornaram-se uma visão quase comum sobre as cidades russas. A narrativa oficial ainda explica esta cena como a temporada de férias, mas quando o povo de um país está simultaneamente esperando em filas por horas para gasolina e lotando as rotas de saída, isso não é férias. É a própria essência de um sentimento de inquietação que cresce silenciosamente. Qual você acha que é a razão para as filas? Eu não sei. A forma como o país é governado, eu acho. Como você se sente sobre isso? Raiva. Apenas raiva. A situação está realmente ruim, quero dizer. Em 10 minutos terei estado nesta fila por 3 horas e ainda não está andando. O que você pode mudar aqui? Você sabe como é. Até mesmo uma pessoa soviética russa se acostuma com qualquer coisa. Então apenas aguentamos e esperamos. Como você se sente em relação a tudo isso? Frustração. Na raiz de todo esse caos está um único erro crítico que alterou o curso da guerra, e esse erro pertence diretamente a Putin. Lutando para entregar munição e equipamento às linhas de frente diante dos ataques de longo alcance cada vez mais profundos da Ucrânia, o exército russo encontrou uma solução disfarçando remessas militares como carga civil. O Kremlin carregou suprimentos militares em caminhões civis e nos enormes armazéns dos dois maiores gigantes do comércio eletrônico do país, Wildberries e Ozon. O objetivo era tornar a logística que se dirigia para a frente invisível dentro desta vasta rede civil. Mas esse movimento criou o alvo perfeito que a Ucrânia vinha procurando há meses. E a Ucrânia não perdeu essa oportunidade. Na manhã de 18 de julho, seus drones atacaram não as linhas de frente, mas o império logístico da Wildberries. Estende-se de Elektrostal a Tambov, a de São Petersburgo a Ekaterinburgo, a 2.000 km de distância. A lógica de Kiev era clara. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, esses armazéns não eram meros centros de varejo inocentes, mas centros logísticos de uso duplo. Segundo o presidente Zelensky, eles continham componentes de drones militares, placas de armadura e dispositivos de visão noturna. O Kremlin, no entanto, rejeitou completamente essa narrativa. Segundo o lado russo, as instalações eram totalmente civis e os ataques foram atos de terrorismo. Investigações independentes, no entanto, ficaram em um meio termo. Elas mostraram que compras voluntárias para o exército realmente ocorreram, mas não se pôde provar definitivamente que a empresa fornecia sistematicamente para o exército. Ataques à infraestrutura da Wildberries são ataques a civis. Ao nos atacar, os terroristas estão encobrindo seus verdadeiros motivos e nos acusando de supostamente vender bens militares. Mas, do ponto de vista da Ucrânia, mesmo essa incerteza era suficiente. No momento em que um armazém continha tanto bens civis quanto militares, deixava de ser um alvo puramente civil. E isso foi o que realmente colocou a Rússia em uma situação difícil. Enquanto um drone custa alguns milhares de dólares, um míssil de defesa capaz de derrubá-lo custa centenas de milhares, e a área que precisava ser protegida era um continente inteiro. A única saída para a Rússia era espalhar os suprimentos por armazéns menores e dispersos. Mas mesmo isso não era uma solução, era uma admissão de derrota. A justificativa militar era apenas um lado da moeda. A Segunda Guerra era uma guerra econômica que afetava uma área muito mais ampla. Aquele сквере, которые у нас забрали эти пидорасы европейские, это американские, придется вернуться, блядь, опять к картошке, к селедке, потому что мы, блядь, в любом, блядь, к этому придем.
Этой кнопкой они отключат там, блядь, карточки, платежные системы ёбнутся нахуй. Ведь они работают на растяжение России. Ao longo de agosto, o número de instalações atingidas ultrapassou 20, desde a enorme instalação de 250 mil metros quadrados em Kolodino até Yekaterinburg, além dos Urais. Imagens de satélite documentaram que 7 dos 10 maiores armazéns foram desativados. Os números eram impressionantes. De acordo com os cálculos da Forbes Rússia, o dano total somava 800 bilhões de rublos, ou aproximadamente 10 bilhões de dólares. Foi relatado que, incluindo perdas indiretas, o impacto total chegou a 15 bilhões de dólares. Aqui você vê o que está acontecendo, certo? Ontem eu estava carregando aqui, levando mercadorias para outro armazém na região de Moscou. E esta manhã o chefe ligou e disse: "Vá, você precisa carregar, temos que transportar de qualquer maneira." Mas o verdadeiro golpe não foi sentido pela gigante corporação. Foram os centenas de milhares de pequenos vendedores operando sob sua égide. Quase 400 mil empresas foram diretamente afetadas, com alguns vendedores perdendo quase todo o seu estoque da noite para o dia. Além disso, quando a Wildberries invocou a cláusula de força maior em seu contrato e tentou transferir o ônus da perda para os vendedores, a indignação evoluiu de um sentimento abstrato anti-guerra para uma dificuldade econômica muito concreta. E esse custo não ficou apenas no balanço da empresa. Ele se espalhou diretamente para a vida diária dos consumidores na forma de prazos de entrega prolongados e prateleiras vazias. Este é o nosso trabalho. É assim que é, entende? Então temos que fazer isso. E descobri pelo chefe que o armazém onde eu estava ontem queimou completamente durante a noite. Você entende, certo? Hoje vou levar a carga para outro lugar. Claro, não vou dizer onde, mas também é na região de Moscou. Droga, eu não sei. Um após o outro, eles estão sendo atingidos todas as noites, hein? A faísca mais perigosa deste incêndio econômico estava se acendendo em um lugar invisível, o sistema bancário russo. Afinal, a Wildberries não era uma empresa comum. Era um gigante sobrecarregado por uma dívida massiva de aproximadamente 15 bilhões de dólares, e a maior parte dessa dívida pertencia a bancos ligados ao Estado, como o VTB e o Sberbank. O mecanismo era simples e implacável. Quando pequenos varejistas perderam seu estoque, os bancos que haviam concedido crédito a esses varejistas também viram seus empréstimos em risco. À medida que os dominós começaram a cair, um único incêndio em um armazém desencadeou uma reação em cadeia que abalou todo o setor bancário. A situação tornou-se tão crítica que o Banco Central da Rússia foi forçado a intervir. O Banco Central emitiu diretrizes especiais para adiar uma cadeia de falências. Instituições como VTB e Sberbank começaram a reestruturar empréstimos para os varejistas. Afinal, com as crises de combustível e a inflação galopante já pesando no sistema, a adição de um colapso no varejo era um fardo insustentável, e esse efeito dominó estava atingindo não apenas os bancos, mas o próprio Estado diretamente. À medida que pequenas empresas colapsavam, os impostos que pagavam e os empregos que forneciam também estavam em risco. Em outras palavras, cada armazém que pegava fogo estava silenciosamente tirando uma parte dos cofres do Estado. Foi aqui que residia o verdadeiro gênio da Ucrânia. Ao atingir um único alvo, simultaneamente sobrecarregava a logística que se dirigia para as linhas de frente, bilhões de dólares em mercadorias e o sistema bancário que sustentava tudo isso. Um punhado de drones baratos estava tocando as terminações nervosas mais sensíveis de toda uma economia de uma só vez. E o que era mais impressionante era o custo desse golpe. A quantia gasta para abalar uma cadeia de suprimentos no valor de bilhões de dólares era praticamente nada comparada ao valor da cadeia, e esse fardo estava se acumulando em uma economia já frágil. A margem de manobra do Banco Central russo também estava diminuindo diante de crises sucessivas. As próprias autoridades de Kiev soltaram o gênio da garrafa. Elas começaram a atacar nossas empresas civis, declararam publicamente o objetivo de destruir a economia russa. Pois bem, como acabei de dizer, recebam então a resposta. Agora chegamos à dimensão mais invisível, mas mais destrutiva da campanha, a guerra psicológica. E para entender essa dimensão, devemos enfrentar uma realidade dolorosa desta guerra. Durante 3 anos, um grande segmento da sociedade russa desenvolveu uma casca de indiferença em relação à devastação que se desenrolava na Ucrânia.
Para muitos russos, a posição era clara. Isso não nos diz respeito. Nossas vidas são normais. As linhas de frente estavam distantes. O sofrimento pertencia a outros e o conforto permanecia inalterado. Este era precisamente o combustível que permitia a Putin sustentar a guerra, uma maioria indiferente, despreocupada e silenciosa. E este era precisamente o verdadeiro poder que Putin detinha. Milhões de potenciais soldados, um vasto território abrangendo 11 fusos horários, fábricas consideradas fora de alcance e uma força de trabalho quase inesgotável. Toda a estratégia de Moscou repousava sobre essa superioridade, usando seu tamanho, profundidade e números absolutos como um escudo. E na superfície, ele estava certo, pois derrotar um exército é uma coisa, mas derrotar um continente inteiro é outra bem diferente. Ao longo da história, nenhum invasor jamais conseguiu subjugar completamente essa extensão, essa profundidade e essa população. Exércitos sempre simplesmente se dissolveram naquela paisagem sem limites. Mas a Ucrânia percebeu uma verdade muito mais profunda. Esta guerra seria vencida não nas linhas de frente, mas na mente do cidadão russo comum. E o caminho para alcançar essa mente não passava por tanques ou trincheiras, mas precisamente pela vida cotidiana desse cidadão. Pois o verdadeiro alvo da Ucrânia nunca foi apenas um armazém ou uma refinaria. O verdadeiro alvo era a psicologia da sociedade russa. Em suma, a Ucrânia não atacou os milhões de soldados da Rússia ou seu vasto território. Atacou as mentes dessas 146 milhões de pessoas. A estratégia da Ucrânia visava precisamente essa armadura. Não visava o sofrimento nas linhas de frente, mas sim perturbar os confortos diários em Moscou e Kazan. Afinal, um pacote que não podia ser entregue no dia seguinte causava um impacto muito mais tangível em casa do que uma guerra que já durava meses. E por trás dessa perturbação havia uma estratégia muito mais ampla. Durante o mesmo período, a Ucrânia estava sistematicamente mirando não apenas nas instalações de armazenamento, mas também nas refinarias de petróleo da Rússia. Em outras palavras, as filas de gasolina que vimos não foram coincidência, elas foram o resultado direto de um plano. As instalações de armazenamento paralisaram as compras diárias, enquanto as refinarias paralisaram a mobilidade diária. Quando os dois se combinaram, a guerra agora havia penetrado na cozinha de cada casa e no tanque de gasolina de cada veículo. Adicione a isso a onda secreta de recrutamento realizada silenciosamente, sem que seu nome fosse explicitamente mencionado, e o quadro estava completo. Por enquanto, não eram apenas pacotes e gasolina, mas os próprios filhos das famílias que estavam sendo atraídos para esta guerra. E essa era uma realidade que nenhum conforto poderia mascarar. E o impacto veio exatamente de onde era esperado. Quando as entregas começaram a atrasar por dias, quando as filas para gasolina ficaram mais longas e quando a indignação dos vendedores se espalhou nas redes sociais, as primeiras rachaduras apareceram naquela armadura de indiferença. A multidão que havia descartado o sofrimento dos civis na Ucrânia com um "não é da minha conta", agora começou a perguntar: para que serve toda essa guerra, quando não conseguiam receber seus próprios pedidos e tinham que esperar horas na fila por gasolina? E essa mudança foi muito mais profunda do que uma raiva abstrata. Uma guerra que parecia distante na tela por 3 anos, de repente se transformou em uma fila de gasolina de 3 ou 4 horas, um pedido em falta e uma prateleira vazia. Naquele momento, quando seu conforto foi interrompido, não era mais possível ignorar a guerra com um "não é da minha conta". Pesquisas também confirmaram essa mudança silenciosa. O cansaço com a guerra estava crescendo, as expectativas de vitória estavam diminuindo e os apelos por paz estavam aumentando. Curiosamente, esse cansaço ainda não se transformou em disposição para fazer concessões territoriais. Em outras palavras, a sociedade estava cansada da guerra, mas não parecia pronta para se render. Como observadores independentes têm enfatizado repetidamente, o que determina o destino de um sistema autoritário não é a presença de raiva, mas exatamente quando essa raiva superará completamente o medo. E esse limiar não se reflete em nenhuma pesquisa, nenhuma eleição. Um dia, em um momento totalmente inesperado, ele é subitamente ultrapassado. Isso é precisamente o que a Ucrânia alcançou com esta campanha, aproximando esse limiar um passo a cada dia. E a lógica que os analistas destacaram era simples: quanto mais injustificado parece o sacrifício exigido de uma sociedade, mais difícil se torna fazer com que essa sociedade o aceite. A Ucrânia estava erodindo essa justificativa um pouco mais a cada dia. E este foi um golpe muito mais duradouro do que ganhar um único quilômetro nas linhas de frente, pois, enquanto o território pode mudar de mãos, uma vez que a crença de uma sociedade na guerra é abalada, reconstruí-la é muito mais difícil. Mas à medida que essa raiva cresce, o que resta a Putin é aqui que fica claro por que a campanha pode ser ainda mais perigosa para Putin do que uma derrota no campo de batalha.
Afinal, um líder tradicionalmente tem duas ferramentas para gerir a raiva pública: dinheiro e medo. No passado, o Kremlin podia apaziguar o descontentamento com dinheiro. Praticamente poderia comprar a raiva, distribuindo melhores salários e ajuda mais generosa ao povo, mas essa abundância já não existe. Crises de combustível, inflação e agora o colapso do varejo há muito esvaziaram os cofres. Resta apenas uma ferramenta: o medo. Afinal, há muito tempo não existe expressão política verdadeiramente livre ou imprensa independente na Rússia. Toda voz dissidente é suprimida no momento em que surge. No passado, o Kremlin podia pelo menos encenar uma farsa eleitoral, partidos de oposição simbólicos, um chamado concurso e, por fim, a mensagem: vejam, também temos democracia aqui. Mas hoje, Putin não pode nem arriscar essa farsa. Mesmo o menor sinal de que as coisas não estão indo conforme o planejado torna-se a maior vulnerabilidade do líder em um sistema construído sobre o medo, pois, em um regime baseado no medo, a armadura invisível do líder é a percepção de invencibilidade. Uma vez que essa percepção se quebra, todo o sistema começa a ser questionado. Afinal, o principal fator que manteve esta guerra por 3 anos foi o silêncio do povo. Enquanto ninguém exigia responsabilidade, ninguém era obrigado a responder por suas ações. E foi exatamente esse ponto que a Ucrânia destacou. Segundo analistas, uma sociedade que não pode ser silenciada com dinheiro só pode ser controlada pelo regime através do medo, repressão cada vez mais severa e, com o tempo, vistos de saída, muito parecido com a era soviética. No entanto, o medo nunca pode substituir totalmente o dinheiro. Pode silenciar uma pessoa por um tempo, mas não pode aliviar o peso em seus ombros. E é precisamente por isso que, à medida que a repressão aumenta, a raiva não diminui. Ela apenas se retira para um lugar mais invisível. No entanto, isso não foi uma vitória para o regime, mas um ciclo vicioso e perigoso. À medida que a pressão aumentava, a justificativa para a guerra se tornava ainda mais fraca aos olhos do povo. À medida que a justificativa enfraquecia, a raiva crescia ainda mais. E a cada volta desse ciclo, Putin tinha um pouco menos de resposta para oferecer ao seu povo. Mas o verdadeiro medo de Putin não são os oligarcas, nem uma facção dentro das Forças Armadas. Eles são ameaças conhecidas que podem ser facilmente monitoradas e suprimidas. O que é realmente incontrolável é um movimento de massa espontâneo e desorganizado que irrompe de repente. Como os analistas costumam apontar, a Primavera Árabe incendiou uma região inteira com uma única faísca provocada por um vendedor ambulante na Tunísia, e nenhum serviço de inteligência pode prever exatamente quando a raiva superará o medo. Mas para onde tudo isso está levando a guerra? Alguns analistas argumentam que esta atrição simétrica, na verdade, oferece uma pista sobre como a guerra terminará, e o resultado que eles preveem não é tão dramático quanto a maioria das pessoas espera. A situação atual é uma espécie de equilíbrio de terror. De um lado, a Rússia continua a exercer pressão nas linhas de frente e nas cidades. Do outro, a Ucrânia está destruindo sistematicamente os ativos econômicos da Rússia dia após dia. Este desgaste mútuo está gradualmente aproximando ambos os lados do ponto de exaustão. De acordo com algumas avaliações, esta guerra pode terminar não com um grande tratado de paz, mas com um impasse silencioso, muito parecido com a Guerra da Coreia. A lógica por trás deste cenário baseia-se em um cálculo simples. A dor econômica que Putin está suportando eventualmente se tornará tão grande que ele não conseguirá mais tolerar a destruição constante de suas refinarias e instalações de armazenamento. E talvez ele transmita silenciosamente essa oferta aos ucranianos. Se vocês pararem de atacar nossas refinarias, nós pararemos de atacar suas cidades. Isso não será uma declaração de vitória ou derrota. Será um acordo silencioso, não assinado e não anunciado.